Brincadeira especial, os parceiros que estão aqui com a gente. E daqui a pouquinho a gente vai sortear a bicicleta, mas ele está aqui, o nosso querido pediatra, que vai trazer uma palestra muito interessante. Nem tudo é autismo. É o Dr. Tiago Dutra que está aqui. Seja bem-vindo. Boa noite agora, né? Hoje foi bom dia, boa tarde e boa noite. Palmas, gente! Primeiramente, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui em Campos. É a cidade que eu nasci, apesar de estar longe agora. Foi corrido para chegar aqui. Achei que não ia dar certo, mas graças a Deus deu. E hoje é um dia mais especial, além de ser a terceira Respectro, que eu estou aqui com pessoas que fazia muito tempo que eu não revia. Estou com o meu pai e minha mãe aqui, que é algo muito especial para mim e é uma presença que me deixa um pouco nervoso, confesso. Eles estão aqui? Ah, então cadê? Levantem, por favor, os pais do Dr. Tiago Dutra. Imagina aí o orgulho, né, dos pais. Que bom ter vocês aqui. Já sei que vocês estão ligados na Record, viu? Já fiquei feliz também. Fazer meu merchan, né, Dr. Tiago? Com certeza. E, pessoal, agradeço a todos que ficaram. Foi um dia longo, acredito que vocês estejam cansados, então vou ser o mais breve possível. Não quero passar grandes coisas técnicas para vocês, mas se eu souber que vocês saíram daqui com um conhecimentinho a mais, isso já me deixa muito feliz. Então, hoje, na primeira vez, eu falei na primeira Respectro sobre o uso de medicamentos, falei das classes medicamentosas, na segunda sobre autismo em mulheres, autismo em meninas, e hoje eu decidi falar sobre um pouquinho além do autismo. Numa conferência de autismo, a gente sempre fala só do autismo, mas a gente, para trabalhar com o autismo, precisa conhecer e quando não for o autismo, e quando for algo além, o que a gente faz, o que pode ser. Então, por isso, nem sempre autismo é o tema que eu trouxe. Então, os conceitos básicos que eu vou falar ao longo dessa aulinha bem rapidinho é diagnóstico diferencial e comorbidades. São coisas diferentes. Diagnóstico diferencial, por exemplo, quando você tem uma dor de barriga. Está doendo a barriga e aí pode ser uma coisa, um diagnóstico, a gastrite. Mas pode doer também e pode ser uma apendicite. Então, são duas coisas diferentes. Então, o diagnóstico diferencial. A comorbidade, por exemplo, é quando a gente tem uma situação, vou pensar aqui, tenho pressão alta, então eu sou hipertenso, mas eu também tenho diabetes. Então, a diabetes é uma comorbidade da minha pressão alta. Então, esses dois conceitos são importantes. E agora, um profissional, quando ele fecha um diagnóstico de autismo, ele vai investigar autismo em um paciente, ele tem que conhecer os outros transtornos do comportamento, do neurodesenvolvimento. Ele precisa entender que, se não for autismo, ou se for autismo e tiver mais alguma coisa, ele pode ter outro transtorno que deve ser diagnosticado e deve ter a atenção necessária. Então, às vezes a gente fala muito sobre diagnóstico precoce, é uma bandeira que eu levanto, quanto antes melhor, com certeza. Mas diagnóstico precoce é diferente de diagnóstico com pressa. A gente não deve nunca fechar diagnósticos sem os critérios diagnósticos. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente tem que ter noção de que a gente vai dar um diagnóstico sério para a família e que muda toda a logística familiar. Então, não é brincadeira. E aí, todos nós aqui podemos apresentar características que são atípicas, características que são encontradas em pessoas com autismo. E isso não nos faz autistas. Por exemplo, eu tenho algumas estereotipias que eu faço e isso não me dá o diagnóstico de autismo. Eu tenho algumas hipersensibilidades sensoriais e isso também não me faz autista. Existe um conceito hoje em dia, que ele é muito relatado na literatura, que é o fenótipo ampliado. O que é isso? Fenótipo ampliado. É autista? Não. É uma pessoa que ela é neurotípica, ela não é atípica por conta disso, mas ela apresenta várias características do autismo. Então, ela pode ter uma hipersensibilidade sonora, ou ela pode ter estereotipias, ela pode ter uma série de sintomas, sinais e afins, e achar, será que eu sou autista? Não. Você pode ter essas características, mas você não fecha os diagnósticos de autismo. Um grupo muito recorrente que tem essas queixas, justamente são os familiares de pessoas autistas. Por quê? Tem um componente genético, isso é inegável, mas muita mãe, por exemplo, quando está escutando, isso é do autismo do meu filho, está explicado, o pai também é, porque o pai faz igual. Então, muitas mães falam isso. Só que isso não é fazer o pai ser autista só porque ele tem uma particularidade, como o filho também tem. Então, isso é uma coisa diferente, é uma coisa recente, de fato, mas existe. E o fenótipo ampliado não é um diagnóstico, é uma coisa que é
um critério, é relatado, mas não é um diagnóstico e não faz a pessoa ter um CID, por exemplo. Diagnóstico provisório. É possível ter um diagnóstico provisório de autismo? Bom, o diagnóstico provisório é um termo que o próprio DSM, que é um livro que a Sociedade Americana faz com os critérios diagnósticos para os transtornos psiquiátricos e de saúde mental, ele fala que o diagnóstico ele pode ser provisório em algumas situações de incertezas. Tá? Esse termo ele vem lá do inglês, mas a gente utiliza ele em alguns casos. Por exemplo, uma criança ela vivia com a mãe, e aí a mãe faleceu, e a criança tem 5 anos e está com atraso, e foi com a avó no consultório. Na minha análise médica, eu acho que ele fecha os critérios para o autismo. Mas, quando eu pergunto as informações para a avó, eu falo com qual idade ele engatinhou, com qual idade ele falou as primeiras palavrinhas. E aí a avó fala, eu não sei, não tenho certeza, acho que foi com tal idade. Aquelas informações são muito imprecisas, então eu não posso me basear 100% nelas, mas na minha avaliação, naquele momento, ele fecha critérios diagnósticos. Tá? Então, eu posso fazer um laudo, e isso é legalmente permitido, e colocar no final uma observação, diagnóstico provisório. E aí a gente tem 2 linhas, ou ele vai permanecer com o diagnóstico, ou a gente pode reavaliar e ver que aquele diagnóstico, de fato, foi a minha impressão naquele momento, mas não se aplicaria mais. Tá? O autismo, então, é um diagnóstico sério. Eu vejo muitas pessoas utilizando esse diagnóstico de forma totalmente errada, com diversos fins, mas a gente vê a prevalência do autismo crescendo e, de fato, os números têm crescido, mas a gente tem que ter certeza que é um diagnóstico criteriosamente dado. Tá? Não é subjetivo, ninguém acha que é autista, ninguém é meio autista, fulano é meio autista. Ou é autista ou não é. E aí agora eu vou falar alguns grupos de sintomas, de expressões que podem ser confundidos com autismo e geralmente chegam nos consultórios queixas que são desses outros transtornos e não são do autismo propriamente dito. Primeiro grupo, que é a principal queixa dos pais, é o atraso na fala. Quando a pessoa tem um atraso na fala, ela pode ter uma série de situações que não são, de fato, transtorno do espectro autista. Algumas situações pré-natais, perinatais, ali durante o parto, ou até pós-natais, podem causar algumas lesões cerebrais mesmo na criança, em algumas áreas específicas, principalmente áreas associadas com a fala. E isso pode ser uma lesão estrutural. Então, a criança ela tem uma alteração anatômica naquela região, uma lesão funcional. Tá? A apraxia da fala, que foi muito bem falada aqui pelas colegas, né, pela médica, pela fono, que foram maravilhosas, né? O mutismo seletivo, que é algo que eu queria explicar um pouquinho, que é algo que é muito pouco falado e que existe sim. Mutismo seletivo, eu já vi mais ou menos uns 4, 5 casos, e casos muito sérios, porque eram crianças que falavam com a mãe em casa, falavam com as irmãs, por exemplo, e não falavam nada na escola, não falavam nada com o pai, não falavam nada em outros ambientes. O que causa o mutismo seletivo? Hoje a gente sabe que ele está dentro dos transtornos fóbicos de ansiedade, então ele tem um componente ansiogênico muito importante, e o tratamento dele, né, ele tem muito benefício com algumas medicações para a própria ansiedade e também o tratamento comportamental é muito bem aplicado nesse caso. E a musicoterapia, que a gente viu aqui mais cedo, é excelente para esses casos de mutismo seletivo. O que me faz pensar no mutismo seletivo? Era uma criança que antes ela até falava, mas ela teve algum episódio de gatilho, a perda de algum parente, a mudança de escola, a mudança de cidade, e a partir daquele momento ela parou de falar em determinado ambiente. Então, o mutismo seletivo existe e é uma queixa que deve ser investigada. E o transtorno da comunicação pragmática. Ele vem no DSM como um transtorno de fato, mas eu nunca vi ele vir sozinho. Eu vejo ele sempre como uma comorbidade. Então, o transtorno da comunicação pragmática, basicamente, o indivíduo ele é verbal, ele formula frases, ele fala, só que a semântica, o sentido do que ele quer falar é totalmente inadequado para o momento. Então, ele não consegue dizer o que ele realmente quer dizer. É como se ele fosse elogiar, eu gostei de te ouvir, mas aí ele fala, eu vi você em pé. E é algo que a semântica fica desassociada e, geralmente, eu vejo ele muito como comorbidade ao transtorno do espectro autista. Então, a pessoa com autismo ela pode ter essa disfunção, de fato, da comunicação pragmática. Aí, agora, vou falar de um quadro psiquiátrico que não tem nada a ver com autismo, mas ele é mais comum em pessoas com autismo. Então, uma pessoa neurotípica tem uma chance menor de apresentar um quadro de esquizofrenia. Né? Esquizofrenia, a gente, antigamente, há anos atrás, nas últimas décadas,
qualquer alteração comportamental era tido como loucura, era tido como... a esquizofrenia era tratada como loucura, a gente tinha os manicômios, as internações psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos e até mesmo pacientes autistas eram classificados como esquizofrênicos e internados, submetidos a diversos tratamentos desnecessários. Tá? Mas o que pode causar essa confusão de esquizofrenia com autismo? Basicamente, a esquizofrenia ela tem dois pilares, os sintomas e sinais positivos e negativos. Os positivos, a gente tem delírios e alucinações, então a gente tem um delírio persecutório, por exemplo, o indivíduo acha que está sendo perseguido por alguém, e tem as alucinações, que podem ser auditivas, podem ser visuais, podem ser olfativas, sentir cheiro estranho num ambiente totalmente inadequado naquele momento. Então, essas alucinações são sintomas positivos. Agora, os negativos, basicamente, é um humor embotado. A gente tem uma anedonia, uma perda de prazer. Então, as interações sociais desse indivíduo elas vão ser menos ricas, né? Elas vão ser menos expressivas. Então, por isso, ele vai ser aquele indivíduo que não socializa da forma como é esperado em pessoas típicas. E daí, chegam nos consultórios, pessoas já às vezes com 18, 17 anos, com sinais de esquizofrenia, mas que estão investigando autismo justamente só pelo fato de não socializarem. E o famoso TDAH, que é o pilar da impulsividade, o paciente impulsivo, da hiperatividade e da desatenção, né? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico de TDAH ele não exclui o diagnóstico de autismo. Tá? Ele geralmente pode vir como comorbidade, tem estudos que falam na prevalência de 50% a 80% de pacientes com autismo e TDAH combinados, mas a gente tem que saber que o TDAH, a gente pode ter só o TDAH isolado, não precisa ter autismo junto, mas eles podem acontecer concomitantemente. Tá? O que pode confundir o diagnóstico de TDAH com autismo? Basicamente, acham que o autista ele é desatento, o que, na verdade, não é uma desatenção. No TDAH, o indivíduo tem uma desatenção clássica. Por exemplo, a gente foi pegar dois indivíduos aqui, um com autismo nível 3 ou nível 2, e a gente pegar um paciente com TDAH, o paciente com TDAH ele vai entender que está acontecendo um evento aqui, ele vai saber que tem muitas pessoas e vai saber que eu estou falando, mas muitas vezes não sabe o que eu estou falando se ele tiver desatenção. Né? Então, ele não sabe o conteúdo do que eu estou falando, mas ele entende a dinâmica macroscópica do que está acontecendo aqui. O macro todo ele consegue entender. Um paciente com autismo nível 3, por exemplo, ele pode ter essa rigidez do pensamento, ele pode ter essa rigidez comportamental, essa alienação comportamental, como o termo em inglês diz. E essa alienação, basicamente, ele não é que ele está desatento, ele não consegue entender a dinâmica desse evento todo. Ele foca em situações mais específicas, ele foca no micro ao invés do macro. Então, ele está aqui e está olhando a luz que está saindo do projetor. Ele não está vendo que eu estou aqui, que as pessoas estão nas cadeiras e que as luzes de lá estão ligadas. Muitas vezes, ele foca especificamente naquele ponto. E isso é muito parte dessa via perceptiva, que é a mais alterada no autismo. E no TDAH, a base é totalmente diferente. A gente tem as vias da dopamina, da serotonina, das catecolaminas, que são substâncias que passam uma série de sinaizinhos aqui na nossa cabeça. E as estereotipias, as famosas estereotipias, a gente tem uma crença de que toda estereotipia é autismo. E não é verdade. As estereotipias, a gente tem diversos tipos delas, mas a gente tem a estereotipia do desenvolvimento, ela é descrita, que a estereotipia ela é uma capacidade de se autorregular. É um movimento que faz a gente conseguir ter alguma regulação naquele momento. Pode ser de crise, pode não ser, mas ela, geralmente, essa do desenvolvimento, ela vai sumir depois dos 3 anos de idade, então ela vai regredindo. Tá? E a gente tem o transtorno do movimento estereotipado. É um indivíduo que ele mantém as estereotipias para se autorregular, mas em momentos inadequados, e isso acaba tendo um transtorno e um déficit no seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária. Daí precisa de uma atenção e precisa de tratamento, porque é algo que traz sofrimento. Tá? E as estereotipias, falando em movimentos, agora eu vou falar da síndrome de Tourette. Essa síndrome é uma síndrome que a gente vê muitas vezes sendo retratada de forma cômica, engraçada, mas ela tem o pilar de tiques motores e vocalizações. Tá? Os tiques motores, você vai dizer, estereotipia e tique motor é a mesma coisa, mas não. Os movimentos, os tiques motores, no caso, eles diferem em alguns sentidos. Por exemplo, as estereotipias, elas geralmente são no mesmo padrão. Elas não são
de caráter migratório, tá? Então, o pacientinho ele bate palma ou ele faz movimentos de se balançar e mantém esse padrão de estereotipia por anos, às vezes. Os tiques motores, não, eles têm um caráter migratório. Então, é um paciente que ele mexe o ombro, daqui a pouco ele pisca o olho e daqui a pouco vai mudando. Então, esses movimentos, a gente diferencia da estereotipia justamente pelo padrão, né, do comportamento do movimento. Além disso, né, as estereotipias, elas têm um caráter de autorregulação, como eu falei, em momentos de estresse elas podem ser um fator de autorregulação para o indivíduo, e os tiques motores, não, eles não são autorregulatórios, eles sempre causam um sofrimento no paciente. E as vocalizações, que às vezes são sons, sílabas ou gritos, esses gritos e esses sons que podem soar estranhos e totalmente inadequados, nem sempre são palavrões, mas podem ser palavrões, que são as coprolalias, que a gente chama. Coprolalias vem de copro, né, que vem de cocô, de fezes, e que o indivíduo ele fala diversos palavrões em momentos inadequados. Então, ele vem aqui e solta um palavrão. Ou, não necessariamente um palavrão, mas um som totalmente inadequado. E isso é uma síndrome, e é a síndrome de Tourette, e não é autismo. E a deficiência intelectual, que cabe uma palestra inteira falando sobre deficiência intelectual, mas muitas pessoas, muitas crianças estão indo para consultórios de neuropediatra ou esperando meses na fila ou pagando consultas desnecessárias porque elas têm um rendimento inadequado para a idade, um rendimento intelectual inadequado. O rendimento intelectual inadequado não é sinônimo de autismo. Autismo não é sinônimo de deficiência intelectual. O paciente que ele não consegue aprender de forma adequada, ele pode ter esse diagnóstico que sempre existiu e não vai parar de existir porque a gente sabe de autismo agora, tá? Então, o paciente ele pode ter deficiência intelectual, pode ter autismo relacionado também, mas a deficiência intelectual não vai deixar de existir. Então, deficiência intelectual não é sinônimo de autismo e autismo também não é sinônimo de genialidade. Então, assim, muitas pessoas acreditam que todos os autistas têm altas habilidades e muitos conhecimentos e vão ficar muito bons tocando piano ou que vão ter uma super memória. E isso não é a realidade da maioria das pessoas com autismo. E o principal diagnóstico diferencial é basicamente nada. Muitas crianças não têm nenhuma característica, nenhum critério diagnóstico para autismo e vão começar a iniciar uma triagem, uma investigação para autismo. Às vezes fazem exame de sangue, exames laboratoriais, mapeamento genético, exames de imagem, justamente por nada que seja sugestivo de autismo. Às vezes um atraso leve no neurodesenvolvimento, mas de uma criança que não frequentou a escolinha, que não convive com outras crianças, que com 4 anos não fala adequadamente, mas com 4 meses ganhou um tablet e fica 4 horas no tablet de dia e 4 horas de noite. Não estou dizendo que não pode usar telas, nada disso, e nem que telas causam autismo, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas uma criança que não teve nenhum tipo de estímulo. Então, isso também não é autismo. Então, avaliar a dinâmica familiar, avaliar o contexto da criança, o contexto da família, o que a criança está exposta, o que a família está exposta, o tipo de vida da família. Às vezes, os pais têm uma rotina de trabalho muito complicada, não conseguem gerar essas interações sociais com a criança, mas a criança também não está inserida num contexto que ela possa ter interações com outras crianças. Isso tudo vai prejudicar o neurodesenvolvimento delas, e isso é muito compreensível, né? Então, a gente não pode esperar que ela tenha um desenvolvimento completamente adequado nessa idade. Então, basicamente, eu queria deixar uma mensagem que, quando a gente pensa em investigar o autismo, sim, ele abre um infinito, uma janela muito plena e vasta de possibilidades. Mas, dentre todas essas possibilidades, não existe só o autismo, e o autismo não vai ser a única delas. Então, nem sempre é autismo. Muito obrigado. E claro que nós vamos